tarde a todos. Encarnados, desencarnados, todos muito bem-vindos. Essa tarde maravilhosa, né? Como sempre, todos com o pensamento firme do nosso amado Mestre Jesus. Agradecemos muito a Deus e ao Mestre Jesus por todas as oportunidades que nos são dadas, como essa tarde linda, maravilhosa. Vamos todos cantando a prece que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Boa tarde a todos. A questão do Livro dos Espíritos desta noite é a questão 919. E Allan Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E no Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, parábola do semeador. Essa questão 919, para que eles possam entender tanto a palavra do semeador, que é o item do Evangelho, quanto essa questão, a gente vai ter que voltar numa questão, que é a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aonde está escrito as leis de Deus.
E a resposta é na consciência dos homens. O que significa isso quando olhamos para essa pergunta? Porque nós somos educados, condicionados a entender e aceitar que as palavras de Deus estão nos livros. Só estão nos livros, nas Escrituras Sagradas. Também está lá, mas é uma pequena parcela que está lá. Nós pegássemos todos os livros de todas as religiões, fizéssemos uma montanha de livros, considerando todas as religiões do mundo, não dá 1% das leis de Deus, porque não cabe nos livros. Então os livros são importantes? Claro que são. Todas as religiões são importantes? Claro que são. Mas por que Deus não colocou nos livros? Só nos livros? Porque não cabe. Simplesmente porque não cabe. Então os livros são importantes, sem dúvida nenhuma, nos ajudam muito, mas Deus colocou as suas leis exatamente no lugar onde cabia todas elas. Nossa consciência. É exatamente na nossa consciência. Porque quando Deus nos criou há bilhões de anos atrás, Ele já nos criou um projeto maior, para que nós pudéssemos chegar na condição de Cristos. Cristos. Por isso que Jesus nos diz: farás o que eu faço e muito mais, porque Ele já sabia que a nossa condição original já era uma condição de Cristo. Então Deus, no momento da criação, já nos dotou com todas as potencialidades de um Cristo, todas. No momento da criação não tinha nada fora, nada fora. O fora ia fazer o quê? O tempo, as experiências, todas as vivências iam fazer que cada virtude fosse aflorando aos poucos. É como sementes. É como sementes. A menor semente que existe, ela já guarda dentro dela todas as características da árvore adulta. Todas as características da árvore adulta. Por menor que ela seja, ela já traz dentro dela todas as informações. Ela vai precisar do quê? Do tempo, da terra, do sol, do vento. Ela vai precisar de agentes exteriores para que ela evolua. Mas o DNA está dentro dela. Então nós temos um DNA divino desde o momento da criação. Então, à medida que nós vamos sucedendo as existências, vamos aflorando essas potencialidades. E à medida que nós entramos num processo que nós já estamos, inclusive, chamado espiritualização, que também pode ser chamado de desmaterialização, nós estamos nos desmaterializando. O que significa isso? Nós estamos nos sublimando, nos tornando mais leves, menos densos, menos instintivos, com menos necessidades materiais. São processos chamados de espiritualização. Então nós já estamos acessando essas sementes. Então, qual é o meio mais prático na questão 97 de 19? Que nós, cada um de nós, somos um universo à parte. Não existem duas pessoas iguais em todo o universo. Parecido assim. Eu gosto muito da palavra universo, porque só a palavra nos explica muita coisa. É só dividir ela no meio, fica melhor ainda. Universo. Uni de unidade, verso de diversidade. Então é a unidade que se manifesta na diversidade, gerando a totalidade. Esse é o melhor conceito que eu já vi da palavra universo. O que significa? Que cada um de nós somos um universo à parte. Quantos caminhos levam a Deus? Todos os caminhos levam a Deus. Todos. Caminhos diferentes, mas todos levam na mesma direção. Todos passam exatamente pela mesma trajetória. A trajetória do amor. É a trajetória do amor. Então não existe comparação. Toda comparação ela é injusta. Cada vez que nós nos comparamos com alguém, ou nós nos comparamos com quem está acima, ou nós nos comparamos com alguém que está embaixo. É injusta. E como é que você vai se comparar com alguém que está acima? Mas como que você vai se comparar com alguém que está abaixo? Não existe comparação, porque cada um de nós somos um universo à parte. Você é a melhor pessoa para viver a sua vida. Não existe ninguém melhor do que você para viver a sua vida. E só você sabe, de forma consciente ou não, as suas motivações,
o seu desejo central, aquilo que para você realmente tem valor. Então, muitas vezes, nós falamos a palavra óbvio, pode ser para você, para o outro, nem sempre. E ao contrário. Porque nós temos um conjunto de valores que vem sendo modificado, transformado ao longo dos milênios. Não é dessa existência. Essa existência é como se fosse um iceberg, só tem uma pontinha aparecendo. Mas mais de 90% está submerso. Quantas personalidades nós já tivemos? Quantas? Aqui agora temos uma. Na próxima existência será uma outra personalidade. Porém, eu sou a mesma pessoa. Olha que interessante. Eu nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Entenderam? Eu nunca serei o mesmo, porque eu vou mudar a personalidade, vou mudar a roupa, mas sempre serei eu mesmo. O espírito é o mesmo, ele não muda desde o momento da criação, ele evolui, mas ele não muda, ele só vai trocando de roupa, vai trocando de personalidade. Ora ele é homem, ora ele é mulher, ora ele nasceu na África, ora ele nasceu na China, ora ele nasceu no Brasil, ora ele nasceu há 1000 anos atrás, ora ele está nascendo agora. Quer dizer, toda essa diversidade, todas essas personalidades vão de alguma forma se juntando e criando nós, o que nós somos hoje. Então, qual é o melhor meio de se melhorar nessa vida? É fazendo comparações? Não. Você vai se comparar com o quê? Com quem? Se você é único, você só pode se comparar com você mesmo. E Santo Agostinho nos traz um caminho. Existem bilhões de caminhos. Santo Agostinho nos traz um caminho. Hoje, o planeta Terra abriga aproximadamente 8 bilhões de pessoas, que nem nós, assim, na condição de encarnado. Hoje, esse ano que vem já é outro número. Todo ano esse número muda, e é um crescente, nunca diminuiu, só cresceu. Então hoje se fala em 8 bilhões, o ano que vem é mais de 8 bilhões. Então, eu poderia dizer para vocês hoje que existem 8 bilhões de caminhos para se chegar a Deus, porque cada indivíduo é um caminho, cada pessoa é um trajeto. Então Santo Agostinho nos ensinou um caminho, como melhorar nesta vida, porque estamos num planeta de provas e expiações, sim, claro, indo para um planeta de regeneração também. Então, mas dá para ser feliz nesse planeta? Claro que dá. Em qualquer planeta dá para ser feliz, em qualquer lugar dá para ser feliz, com qualquer pessoa dá para ser feliz. Mas eu preciso saber o que é felicidade, coisa que eu não sei. Eu confundo felicidade com satisfação. Acho que é a mesma coisa, não é a mesma. Satisfação tem a ver com pessoas, tem a ver com coisas, tem a ver com lugares, tem a ver com posições sociais. Felicidade é uma questão espiritual. A primeira diferença é essa. Então a satisfação é importante? Claro que é, somos matéria, precisamos da matéria, todos nós aqui gostamos de conforto, claro. Então isso faz parte de todo esse processo. Porém, todo esse processo ele existe para que realce não a personalidade, mas a individualidade. A individualidade. Então Santo Agostinho nessa questão pergunta: ao final de uma jornada, ao final de um período, de uma forma sequencial, começa pelas primeiras horas da manhã e vem chegando até o final da tarde ou o final da noite, analise o seu comportamento, como se você fosse uma terceira pessoa te observando, como se você estivesse assistindo um filme. Se eu estivesse me observando das minhas atitudes, da forma que eu trato as pessoas, qual seria a minha análise? Se eu fosse o outro, recebendo o bom dia que eu ofereço, o abraço que eu ofereço, ou o bom dia que eu não ofereço, o abraço que eu não ofereço. Então essa análise de consciência faz com que a gente faça uma avaliação durante o dia. Não somos imperfeitos, somos perfectíveis. O que significa isso? Que nós vamos cometer falhas, e muitas. E faz parte do processo do aprendizado, porque o que nós chamamos de erro, o universo chama de aprendizado. O que nós chamamos de acerto, o universo chama de aprimoramento. Você está aprimorando algo que já existe em você, então você está acertando. E naquilo que você acha
que você está errando, você está aprimorando. Esse negócio de certo e errado, fomos nós que criamos. Essa visão dualista e fatalista vai nos levar sempre a um sentimento de culpa. Sempre. Porque se eu não estou certo, eu estou errado. E se na maioria das vezes eu não estou certo, eu estou errado, eu sou um culpado. Só que nós não sabemos também que o sentimento de culpa é um subproduto do orgulho. Então, muitas das culpas que nós carregamos, precisa se analisar lá se não tem um fundo de orgulho naquilo. Então, para o universo não existe certo e errado. Existe ato, consequência. É diferente. Porque certo e errado são valores relativos, não são valores absolutos. O que é certo, o que é errado hoje, pode mudar daqui a 100 anos. Então, é uma questão de ato, consequência, de aprendizado e aprimoramento. Então, quando nós conhecemos alguém que faz alguma coisa muito bem feito, sem muito sacrifício, é porque ela não está aprendendo, ela está recordando. Ela já fez aquilo centenas de vezes, ela já tem o conhecimento, só que não está no consciente, está no subconsciente. Quando nós vemos algumas pessoas patinando nas mesmas situações, é porque é um processo de aprendizado. Veja, fica mais leve assim, né? Fica mais Deus assim. Mais Deus, fica mais Jesus, porque Deus é assim, porque Jesus é assim. Nós que criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Um Deus que pune, que castiga. Esse Deus fomos nós que criamos, nunca foi assim. Mas era para atender o nosso orgulho, a nossa culpa, o nosso pecado. Mas passou. Fazia parte de um processo também. É que agora a doutrina espírita, com as lentes da filosofia, da ciência e da religião, está ampliando esse horizonte. É um Deus cósmico, uma religião cósmica, onde nos enxergamos todos filhos do mesmo Pai. E Deus, Ele ama um verme e um anjo com a mesma intensidade. Olha como dói no nosso orgulho quando eu falo isso. Dói, né? Não é possível, não é possível. Deus amar um verme e um ser humano com a mesma intensidade. Então, e cuida dos dois, com o mesmo carinho. Mas dá a cada um, de acordo com o seu momento. De acordo com o seu momento. Mas Ele ama os dois, porque os dois são filhos dele. Tem uma diferença de bilhões de anos de existência de um para o outro, um filho mais novo e um filho mais velho. Mas Ele ama os dois. É como nós, pais, que às vezes temos filhos com diferença de idade grande. Às vezes 10, 15 anos de diferença de um para o outro, às vezes até mais do que isso. Você ama os dois do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Porém, do jeito que você fala com um, você não fala com o outro. Eles têm uma diferença de 20 anos. A forma que você trata um, você não trata. Um está bebezinho, o outro está com 20 anos. Como é que você quer tratar os dois iguais? É assim que Deus faz conosco. Então Ele vai dar a cada um dos seus filhos aquilo que eles precisam naquele momento. Então o Santo Agostinho, nessa reflexão que ele nos pede, é para que no final de uma jornada, a gente olhe para trás, naquele dia. Não é para olhar a semana passada, o mês passado, o ano passado, há 10 anos atrás. Até porque já foi. É naquele dia. Para que a gente consiga detectar alguma situação. A gente só vai conseguir detectar a partir do momento que eu olho de fora. Eu tenho que sair daquela situação e olhar de fora. Na onde eu estou? No quadradinho onde Deus me colocou. Eu estou sendo um agente facilitador ou um agente complicador? É uma das perguntas. Quantas pessoas me buscam, me procuram? Eu estou facilitando a vida das pessoas de alguma forma ou estou complicando ainda mais? Gerando mais dúvida e mais complicações? Interessante. Então nós temos que fazer esses questionamentos. A doutrina espírita nos ensina a olhar para nós mesmos com carinho, com respeito, mas com honestidade. Com honestidade. Errei, tá, errei. Será que eu consigo consertar isso amanhã? Quem sabe? A maioria das vezes sim, mas não se justifique e não terceirize. Esse negócio eu fiz por causa daquilo, ou porque não sei quem, pronto, não aprendeu nada. Mais uma vez, não aprendeu nada. Toda vez que há um processo de justificação e terceirização, significa que você continua imaturo. E a vida de novo vai ter que repetir a lição. Para ver se você olha aquilo de uma outra forma. E mais uma vez você justifica e terceiriza.
mais uma vez, e vai assim. E vai assim, por séculos a fio. Por séculos a fio. Quantas vezes nós já fizemos a pergunta, quando acontece qualquer coisa na vida da gente? Que acontece, tá? Com todos, inclusive. Até com os grandes missionários e as grandes almas. Só ver a vida de Jesus dá para a gente imaginar alguma coisa nesse sentido. Nós fazemos sempre a seguinte pergunta: por que comigo? Quantas vezes nós já fizemos essa pergunta? Muitas. E se eu trocasse essa pergunta e falasse assim: por que não comigo? É mais maduro. Quer dizer que se fosse com a vizinha podia ser, sem problema nenhum. Mas por que comigo? Mas a partir do momento que eu entendo que também pode acontecer comigo, que eu não estou isento de nada, absolutamente nada. Essa história de imunidade, pessoal, não existe para ninguém, porque isso faz parte do processo de aprendizado, de evolução, de sensibilização. Como é que vamos tirar as nossas necessidades? São necessidades evolutivas, que no primeiro momento vem pelo amor, no segundo também, no terceiro também, mas depois vem pela dor. Antes que a dor chegue, o amor já tentou pelo menos umas 3 vezes aquela lição conosco, como nós fomos ignorando. Então Santo Agostinho nessa questão fala: olha o seu dia, reflita, isso aqui não é uma escola de santo, de anjo, não, é uma escola de ser humano. Quando a gente volta na questão 625 aí do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta qual é o guia e modelo da humanidade, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. Ele não falou Cristo, porque Cristo não é parâmetro para a gente. Cristo não é parâmetro para a gente, mas Jesus é parâmetro para a gente, porque Jesus é uma personalidade humana que esteve conosco. É a mesma pessoa, tá? Porém ali estava falando de um ser humano, num contexto que comia da mesma comida, que falava a mesma língua, que tinha fome, que tinha frio, que tinha sede. Então, mas ali é um ser humano modelo. Então Jesus é o nosso modelo de ser humano. Não é modelo de anjo, não é modelo de Cristo. Ainda vamos chegar lá, mas por enquanto a nossa prioridade é ser um ser humano. Quer dizer que eu não sou um ser humano, ainda não. Somos animais humanos. Nós somos animais, nós somos classificados como animais humanos. Somos muito mais instintivos, muito mais reativos, muito agressivos. Ainda somos. Então a estrutura é ser humano. O planeta de regeneração que nós estamos caminhando, que não é um planeta físico. Já existem pessoas entre nós, é uma minoria sim, mas já vivendo no planeta de regeneração. Tudo bem. Por quê? É a mente, é o sentimento. Ela já está com valores em planeta de regeneração. Mas qual é a diferença? O próprio nome já fala, né? Regeneração. Aquele doente que aceita a doença e faz o tratamento direito. Regeneração é aquele doente que fala: tá, eu aceito a doença, eu conheço o tratamento e eu vou seguir passo a passo. Provas e expiações. É o doente que não acredita na própria doença e luta contra a doença. Essa é a diferença. Então, quando você acredita na própria doença, quando eu falo falando de doença, pessoal, estou falando de orgulho, de arrogância, de prepotência, de vaidade desmedida, de intolerância. Estou falando dessa doença. Então, quando nós identificamos que somos assim, é mais fácil cuidar de cada uma delas. Ela é negativa? Não, muito pelo contrário. Elas são ascensão para a nossa evolução espiritual, mas tem que ser olhada com carinho, com respeito, com amor, abraçar cada uma delas, entender que elas nos servem muito para um processo chamado de aferição evolutiva. Eu vou fazer isso quando? Quando eu passar no final de um dia e olhar para trás. Daí eu fui educado, eu fui gentil, eu procurei ser um agente facilitador, eu agradeci as pessoas. Tá, eu fiz isso, eu estou no caminho certo.
Realmente, no momento, eu fui mal educado. Pode acontecer? Claro que pode, somos seres humanos. Quem sabe amanhã eu posso ligar para aquela pessoa, mandar uma mensagem, pedir desculpa. Olha, mas você só vai fazer isso se você conseguir enxergar aquilo. Senão você não faz. Só assim, é só assim. Esse é uma das formas que Santo Agostinho nos ajudou. É só olhar para nós, sem se justificar, sem terceirizar. Porque tudo isso é um processo evolutivo. E no Evangelho da tarde, a parábola do semeador. É a parábola das parábolas. Ela é considerada a parábola das parábolas. Porque Jesus, através das parábolas, ele vai usar de situações do dia a dia. Ele vai explicar qual era o dia das pessoas, o que elas faziam. Então, se ele estivesse no meio de pescadores, ele ia trazer uma história para pescadores. Se ele estivesse no meio de agricultores, ele ia trazer uma história para agricultores. Se ele estivesse no lar, ele ia trazer uma história baseada na rotina de um lar. Então Jesus tinha uma didática que primeiro ele conhecia o meio que ele estava, quais eram as necessidades das pessoas, as carências das pessoas, e ele trazia uma história que as pessoas pudessem entender na prática, visualizar, ficar palpável aquilo. Como ele estava falando de agricultores, era fácil falar da semente, porque eles faziam aquilo o dia todo. E eles próprios sabiam de todo o processo, quando a semente cai numa terra boa, quando a semente cai em pedras, quando os pássaros vêm e comem as sementes. E aí eles percebem quanto que elas produzem se plantadas numa situação X, quanto elas produzem se plantadas numa situação Y. Então, os próprios agricultores ali sabiam o que ele estava falando, porque ele usava de uma terminologia e de histórias que era o dia a dia de cada um deles. Essa é a didática de Jesus. Então ele conseguia adaptar a lição de acordo com a necessidade. Quando se fala que é a parábola das parábolas, é porque Jesus estava semeando o amor. Porém, ele sabia que cada um ali estava num momento evolutivo diferente. Que tinha sementes ali que ia cair naquela terra que já ia começar a produzir quase que de imediato. Quase que de imediato aquelas sementes já iam começar a produzir, porque já eram corações preparados. Pelo amor operador, já eram corações preparados. Às vezes espíritos mais velhos, almas mais antigas, vamos falar assim. Outros demorariam uns 3 séculos. Outros 1 milênio. Outros 2 milênios. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Nossa. Qualquer semelhança é mera coincidência. Outros 2 milênios. Mas ele sabia. Ele sabia porque ele sabia onde ele estava semeando. Só que as lições de Jesus não é uma lição para uma época, para 1 milênio, para 2 milênios. É uma lição para toda a eternidade. Para toda a eternidade. Essa parábola do semeador, como todas as parábolas, nós vamos estudá-las daqui 10 mil anos. As mesmas parábolas. Por quê? O Evangelho é o único livro que não evolui. Em todo o universo, todos os livros, em algum momento, eles são superados. Em algum momento, são superados. O único que não é superado é o Evangelho. Por quê? Porque é um código de amor universal. Vai mudar as histórias? Vai mudar as histórias. Vai ser adequada a cada mundo, a cada necessidade? Sim, claro. Porém, a estrutura vai ser a mesma. Então essa parábola do semeador, ela é estudada pelos anjos. Desse mesmo jeitinho que nós estamos estudando. Só que a interpretação que eles têm é outra. Nós já olhamos essa parábola há 1000 anos atrás. 1500 anos atrás. Há 500 anos atrás. Todos nós aqui já pegamos essa parábola na mão. Mas somente agora, a doutrina espírita, no nosso caso, é que a gente vai conseguir enxergar de uma outra forma, porque o nosso coração já está mais amadurecido, já está mais receptivo, a terra já está melhor. O materialismo, as coisas do mundo, já não nos preenchem mais, tanto como preenchiam. Nós já percebemos que precisamos de outras motivações, precisamos de algo que não está na matéria.
algo que é invisível aos nossos olhos. Mas para isso foi necessário quase 2000 anos, começando de Jesus, tá? Vamos partir daquele pressuposto, de ter reencarnado várias e muitas vezes, das mais diferentes culturas, para ouvir a mesma coisa, de uma outra forma. Então não é a primeira vez que nós estamos sendo cristãos. Com certeza, 2000 anos atrás, quando Jesus passou entre nós, tá? Nós estávamos lá, na condição de encarnados ou não, mas nós estávamos lá, isso é uma certeza. Para nós, aquilo não tinha sentido nenhum. Nós estávamos tão preocupados com a nossa vida e com os nossos interesses, que a semente passou longe de nós. Alguém nos acusou por isso? Não. Jesus sabia disso? Sabia. Mas sabia também que seria a obra dos milênios. Obra dos milênios. Quer dizer que ele vai pôr uma semente? Não. Ele vai estimular uma semente que já existe. Aquela semente que eu comecei falando lá atrás. Mas para isso é necessário que a terra esteja boa. Então esses 2000 anos foi um processo onde se trabalhou a terra, porque as sementes já estão lá. Claro, estavam lá desde bilhões de anos atrás. Mas nesse momento, rasgados muitas vezes pela dor, arados pela angústia, pelo vazio existencial, arados, literalmente falando, é que a terra começa a dar condições para que aquela semente comece em um processo de germinação. Então precisa se culpar por isso? Não, claro que não, mas é o nosso momento. É o nosso momento agora. Precisa acelerar o processo? Não acelere o processo, só tome consciência disso e comece bem devagar, mas bem devagar, literalmente falando. Comece a olhar as sementes que estão no seu coração, porque nós somos muito mais luzes do que sombra, muito mais. E o que nos assusta nem é o nosso lado sombra, é o nosso lado luz. É isso que nos assusta, saber que somos deuses, um D minúsculo, claro, mas somos deuses, e que temos muitas potencialidades, e que a felicidade está inquieta frente à demora do sofredor em conquistá-la. Felicidade está inquieta, está do meu lado, frente à demora do sofredor em conquistá-la. A dor como corretora de desvios comportamentais. Olha que interessante. Professor eficiente, corretora de desvios comportamentais. Mas é castigo? Não. Não. Deus nunca castigou ninguém. Ninguém. Mas também nunca deu prêmio para ninguém. Nunca. Se ele não castigou de nada, ele nunca deu prêmio para ninguém. Então esqueça esse negócio de prêmio e castigo. Deus nunca deu nada assim. Ele deu a vida e o tempo. A vida e o tempo, aí sim. Ok? Mas o resto ele deixou por nossa conta. Ele deixou por nossa conta. Fora isso, ele não deu mais nada para ninguém. Te dou a vida e te dou o tempo. Só. Eu vou te dar todas as condições para que você evolua. Fora isso é com você. Naquilo que nós não temos capacidade, e nem em Cristo tem capacidade, Deus faz. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Se precisar deslocar uma galáxia de lugar, Deus faz numa questão de segundos. Ele tira daqui e põe ali. Mas ele não pega um livro da mesa e põe na sua mão. Vocês estão esperando que Deus vai pegar um livro e pôr na mão de vocês? Esqueçam. Estão esperando que Deus vai pegar vocês na casa de vocês e colocar aqui? Esqueçam. Porque ele já deu tudo para você fazer isso. Então Deus não castiga e não pune. Ele educa. E a palavra do semeador é exatamente isso. As sementes já estão em nós, a terra já foi arada, é necessário o quê? A boa vontade, o esforço, a dedicação, sem cobrança, sem terceirização, sem justificação, sem achar que a nossa felicidade depende dos outros, das coisas, das pessoas, situações, lugares, posições sociais, que a nossa felicidade exclusivamente só depende de nós. E essa caminhada, eu chamaria ela de solidão construtiva, porque todos nós temos medo da solidão, essa é a grande verdade.
Todo ser humano tem. Só que nós temos que ressignificar isso. Entender que essa solidão, neste sentido, não é solidão, é você estar com a sua essência. É você estar com a sua essência, coisa que nós nunca fizemos. Nunca fizemos. Sempre estivemos com pessoas, situações, lugares, acontecimentos, eventos. Mas estar com a sua essência, com a sua consciência. E aí você vai perceber, sentir Deus vibrando em você, Jesus ao seu lado, toda uma espiritualidade amiga. Porém, caminhar é com você. Uma boa noite a todos vocês, meu muito obrigado. Só reclamamos de tudo. Devemos ver a natureza e o sol que ilumina o mundo. Devemos sentir só o amor, ser feliz com tudo que temos, dar graças a Deus pela vida. Só assim que felizes seremos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pela água que tanto nós precisamos. Obrigado, Senhor, pela terra que todo alimento nos dá. Que nunca nos faltem as estrelas e nem a luz como o ar. O perdão nós pedimos agora pela nossa imperfeição. Devemos amar a todos, pois somos todos irmãos, até mesmo os animais, bem dentro do coração. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho que nos leva à perfeição. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora nós vamos agradecendo a Deus pela oportunidade dessa prece. Vamos iniciar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, dar força àquele que passa pela provação. Dai-nos o que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dar força àquele que passa pela provação. Dai-nos o que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, aflita a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o Espírito a verdade, a criança guia o órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que é criado. Piedade, meu Deus, para aqueles que não nos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Deus, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalhar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós continuamos com os braços abertos. Ó poder de obediência à perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade de falar de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, Deus. Graças a Deus e a Jesus. Esse é um momento muito importante para todos nós. Pensamento, gente, é força com o endereço certo. Então nós temos certeza que essas nossas vibrações cheguem.
chegamos ao final do Evangelho da tarde de hoje. Então eu falo, ó, Cássio, o último dia, não é não. Ele há de vir muitas e muitas vezes, né? Então ele aproveita, quando ele pega férias, é difícil. Então é por isso que ele fala que pena, porque nós gostamos demais quando ele está aqui presente, com os demais, né? E quando demora para vir, nós sentimos saudade. Aí quando chega, a gente fica contente, né? Então pelo menos uma vez no ano, né, Cássio? Sempre quando ele pode, ele vem nos ajudar aqui. Então, como nós já estamos encerrando, né? Vamos orando a prece de Francisco de Assis. Todos cantando. É muito importante cantar a prece, porque é em casa, é em qualquer lugar, né? Que você vai, você sabe que pode estar cantando essas coisas lindas. Não é só cantar ou falar aquilo que fale, ou ouvir por aqui, soltar por aqui. Vamos aproveitar, vamos aprender e sempre falar, cantar, ouvir o que for de bom. Coisas que é ruim, vamos deixar lá longe da nossa casa, longe de nós, da nossa vista, né? Vamos pegar coisas boas como essa. Todo mundo cantando, fazendo o encerramento do Evangelho da tarde. Graças a Deus, graças a Jesus. Com esta prece, nós pedimos permissão para darmos por encerrado o Evangelho da tarde de hoje. Que assim seja. Vamos com Deus, vamos com Jesus, na santa paz. Até segunda-feira, minha gente. Muito obrigada a todos.